Suas Bíblias no Salmo de número 17. Salmo de número 17. Todo último domingo do mês temos caminhado pelo saltério. Hoje a exposição será apenas do verso do Salmo número 17, tanto pela manhã quanto à noite. Assim nos diz a palavra do Senhor. A oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, a tua palavra está aberta e será exposta. Rogo a ti, ó Deus, que sejas gracioso comigo e que me uses para o louvor da glória do teu nome, na pregação da tua palavra, para a edificação da tua igreja, para a salvação dos perdidos. Dá-me graça, vigor físico, mas, sobretudo, ó Deus, vigor espiritual, para proclamar a tua verdade. É o que te peço, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz que no mundo nós teremos aflição, mas Ele nos chama a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A Escritura não nos deixa encoberta a verdade de que os crentes neste mundo enfrentarão muitas adversidades, muitos problemas, muita inimizade. Porque essa é a realidade e nós sabemos. Quando nós caminhamos aqui pela exposição no livro de Gênesis, nós vimos ali em Gênesis capítulo 3, verso de número 15. A inimizade entre aqueles que são santos de Deus e aqueles que são os filhos da serpente, ou seja, os filhos de Satanás. A inimizade ela é estabelecida desde o princípio e isso nos é apresentado abundantemente em toda a Escritura, do Antigo ao Velho Testamento. Isso é apresentado para nós de modo muito claro também no Saltério, sobretudo no primeiro livro do Saltério, que é o que nós estamos nos detendo agora. Nós encontramos uma inimizade, uma perseguição, homens maus se voltando contra os homens bons, homens ímpios se voltando contra os justos, homens perversos se voltando contra aqueles que procuram caminhar nas veredas do Senhor.
Nós vimos isto de um modo muito claro e temos visto nas exposições como os homens, em sua perversidade, se levantam contra o santo servo de Deus, Davi. E aqui, irmãos, nós encontramos mais um salmo de Davi. Esta é uma oração. O texto nos diz, oração de Davi. Está aí, essa palavrinha breve, embaixo dessas palavras em negrito, né? Súplica pela proteção divina, nós temos oração de Davi. Isso é inspirado. Oração de Davi. Está lá no texto hebraico, está no primeiro verso da Bíblia hebraica, indicando-nos que este salmo é de Davi e que trata-se de uma oração dele. Ele está, então, orando, rogando a Deus, e é isso que ele vai nos ensinar aqui. E quando ele vai nos ensinar isto, irmãos, ele vai nos mostrar que realmente essa inimizade há de homens maus que começam a, de algum modo, levantar falsas acusações contra os servos do Senhor. Homens maus que se levantam para lançar falso testemunho e injúrias, mentiras sobre aqueles que são povo do Senhor. Davi experimentou isto. Por essa razão, ele eleva a sua voz a Deus. Ele vai nos ensinar, então, irmãos, como nós podemos lidar com a falsa acusação dos homens contra o povo do Senhor neste mundo. Como nós podemos nos lidar com a inimizade do mundo contra nós. E ele vai nos mostrar isso na sua própria experiência, apresentada para nós por Deus como algo inspirado, e nós podemos então aprender com o nosso Deus, à luz do Salmo de número 17, como então lidar com a oposição do mundo. O salmista, então, no verso 1, começa: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Então, note, o texto começa explicitamente. Ele diz: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos. Perceba a repetição frequente da súplica deste homem, que mostra a intensidade da sua oração. Ouve, atende, dá ouvidos. A causa justa. Algumas Bíblias vão traduzir diretamente: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. É interessante como ele começa nos apresentando aqui, nesta primeira parte do Salmo, que vai do verso 1 até o verso 5, onde ele vai apelar à justiça, onde ele vai apelar à verdade. Mas é impressionante, irmãos, nós percebermos ele inicialmente rogando a Deus. Ele está sendo acusado aqui, e alguns vão sugerir que provavelmente por Saul, acusado de ter feito coisas que não fez, acusado de ter cometido pecados que não cometeu, acusado de ter feito maldades que não fez. Ele então, uma vez sendo acusado por este homem, ele tem de não se levantar contra Saul. Ele não se levanta contra Saul, tentando, com a força do seu próprio braço, tentar travar uma luta contra Saul. Nós sabemos, oportunidades ele teve e não fez. Ele não vai confiar em si, ele não vai confiar na sua espada, ele vai, primeiramente, suplicar ao seu Deus. Ouve, Senhor. Ele clama a Yahvé. Ele clama a Javé. E ele apresenta a Javé a sua causa, que é reta. É como se ele estivesse querendo dizer assim, irmãos: olha, aquilo que eles me acusam não é verdade. A minha causa é verdadeira. Eu estou justificado. Não há culpa em mim. Ele vai relatar isso com outras palavras à medida que caminhamos mais para a frente. Mas o que nós podemos perceber aqui, além disso, é que ele ora ao Senhor, suplicando a Deus que escute a sua oração, que procede de lábios que não são mentirosos.
de lábios que não são enganosos, de lábios que não são fraudulentos. O que ele quer nos dizer, então, positivamente, irmãos, é que a sua oração é verdadeira. A sua oração é sincera. Ele está descortinando sinceramente o seu coração diante do seu Deus. É interessante porque este primeiro verso do Salmo de número 17, ele é usado na pergunta de número 185 do Catecismo Maior de Westminster, que vai tratar sobre oração. E vai dizer assim: como devemos orar? Devemos orar com solene percepção da majestade de Deus e profunda convicção da nossa própria indignidade, necessidade e pecados, com o coração penitente, grato e franco, com entendimento, aí diz, sinceridade. A referência bíblica, Salmo de número 17, verso 1. Isso nos mostra que este homem, sim, ele estava rogando a Deus com toda sinceridade do seu coração, apresentando a Deus a sua própria causa, como alguém que não é culpado daquilo que os homens o acusam. Uma primeira coisa, então, que nós podemos, irmãos, aprender é que no momento em que os homens se levantam, no momento em que os ímpios, perversos, se voltam contra nós, que somos povo do Senhor, a primeira ação nossa não é revidar, não é tentar pleitear, até mesmo pelos meios legais, para combater a injustiça, a perversidade dos homens. A primeira coisa que devemos fazer é dobrar os nossos joelhos e rogar ao Senhor. Devemos elevar a nossa voz suplicando a Deus. Essa oração, essa súplica, essa petição a Deus revela que o salmista era alguém que confiava não em si mesmo, mas em Deus. Revela que ele era alguém que dependia não dos seus próprios recursos, mas do próprio Deus. E é assim, irmãos, que nós precisamos lidar com essas realidades. Ainda que tenhamos vários recursos para tratar, mas ainda assim nós precisamos correr para o nosso Senhor. O que é que você faz no dia em que os homens se levantam contra você, acusando-o falsamente, se voltando, tentando ferir você de algum modo, quando os homens perversos neste mundo procuram bagunçar a sua vida? Se você não tem orado primeiramente a Deus, você tem agido de modo errado. Ainda que a sua causa, sobretudo quando a sua causa é justa, como era o caso deste homem aqui. Porque nós somos muito tentados a tentar resolver de uma outra forma, mas não, irmãos. O clamor a Deus é o primeiro passo. Apresentando a Ele a nossa queixa, apresentando a Ele a nossa necessidade, é ao Senhor que nós devemos fazer isso. E veja, nós temos acesso livre ao nosso Deus. Todas as vezes que nós enfrentamos dificuldades, nós podemos parar então, no momento oportuno, e ali podemos elevar a nossa voz ao Senhor com toda a coragem, confiando em Deus, como Ele vai nos revelar aqui, à medida que nós formos caminhando por este salmo. Então, primeiramente, irmãos, aprendemos, ele é alguém que vai suplicar ao Senhor, apresentando a Deus a sua causa que é justa. E ele vai, irmãos, além disto. Ele não somente roga a Deus, ele não somente ora ao Senhor, como todos nós devemos fazer em meio às nossas aflições e inimizade do mundo contra nós. Mas ele vai dizer ainda, verso 2, baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Veja que coisa impressionante. Ele vai falar aqui a Deus. Yahvé, sonda-me. Veja, sondas-me o coração. Baixe a tua presença, melhor dizendo, o julgamento a meu respeito. Ou seja, ele vai dizer, olha, Senhor, que o Senhor venha me julgar. Que o Senhor se coloque como um juiz, a ideia é essa, Deus como um juiz no tribunal, julgando aquela causa. Baixe,
Julgue diante do Senhor o que está acontecendo. Julgue a minha condição e aquilo que eles me acusam. Os teus olhos veem com equidade. Ele está consciente que os olhos do Senhor, do Deus que julga, este Deus, ele julga retamente. É um Deus que julga com justiça. É um Deus que olha, e ele não olha como os homens olham, não vê como os homens veem, mas ele realmente, por ser justo, não pode olhar de um modo que seja distinto. Ele é o Deus, então, que contempla e julga com equidade. E Deus, então, é aquele que ele chama para julgar a sua própria causa. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer, sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Ele vai chamar a Deus. Veja, ele está consciente de que Deus já o sondou, e ele se coloca à disposição de Deus para que o Senhor possa vasculhar o seu próprio íntimo. O Senhor que visita o homem à noite, e ele já foi visitado pelo próprio Senhor. A ideia de se permitir ser realmente vasculhado e investigado, aquilo que os homens externamente não conseguem ver. Mas somente Deus, que sonda os corações, pode ver. Ele diz mais, provas-me no fogo. A ideia de um metal sendo purificado no fogo para então revelar as suas impurezas. Ele diz, Senhor, prova-me como o metal é provado para investigar se há impurezas. Verifique então em mim se há alguma impureza. Me prove com fogo. Mas veja, o texto nos indica que o Senhor o provou e iniquidade nenhuma encontrou nele, iniquidade nenhuma encontraria nele. E ele então reforça o ponto, a minha boca não transgride. Eu não minto, eu não falo o que é mal, eu não sou hipócrita, eu estou dizendo a verdade e meus lábios não transgridem. Nós olhamos para palavras como essas e ficamos impressionados como um homem pode falar tal coisa. Mas veja, irmãos, não é que Davi não pecava, mas aquelas acusações, em particular, que estavam sendo feitas contra ele, ele não tinha culpa alguma e estava com a consciência tranquila. Ele estava com a sua consciência em paz, porque o que eles falavam contra ele, provavelmente Saul contra ele, não eram verdade. E ele podia então ficar tranquilo. Ele podia então se colocar diante do Senhor para ser examinado e se examinando também para provar que ele realmente é justo diante das acusações. Meus irmãos, é impressionante como ele pode orar e descortinar os seus corações, o seu coração. E veja, é assim que nós precisamos do mesmo modo fazer, mas certamente isso pode trazer sobre nós, ao nosso coração, certo temor. Porque será, irmãos, que nós podemos realmente nos apresentar como sendo pessoas sem culpa diante das acusações que os homens nos fazem? Será que você teria coragem para dizer assim, Senhor, sonda-me, prova-me para ver se há alguma iniquidade em mim. Senhor, examina-me. Será que as acusações que os homens fazem contra nós realmente são falsas? Ou será que nós demos razões para que as acusações sejam feitas contra nós e elas são justificadas? Porque encontram em nós culpa. Em geral, irmãos, nós podemos ser acusados por alguém e é natural que nós desconfiemos primeiramente de nós, porque nós realmente podemos ter culpa diante daquilo que os homens nos acusam. Muitas vezes os homens se levantam e falam coisas e nós nos aborrecemos imediatamente, mas se fôssemos sinceros,
se vasculhássemos o nosso coração, se examinássemos a nossa própria alma, constataríamos que a acusação é verdadeira sobre nós, em muitos casos, e que somos realmente culpados. Muitas vezes, até mesmo, o inimigo de nossas almas age como Saul, ou Saul age como inimigo de nossas almas. Que de todas as formas tenta, muitas vezes, nos acusar, e nos acusa de pecados, e nos atormenta muitas vezes. E muitas vezes somos culpados, de fato, dos pecados que nos são acusados. Contudo, irmãos, o ponto na experiência de Davi neste momento era diferente. Era uma acusação indevida por parte dos homens e uma acusação indevida, certamente, também da parte de Saul e, poderíamos dizer, do próprio Satanás contra Davi. Satanás muitas vezes tenta nos acusar de coisas que nós não temos culpa e tenta, de alguma forma, atormentar a nossa própria alma. Como lidar, irmãos, com questões desta natureza? Ele vai, então, se colocar diante do próprio. É ele quem julga, não são os homens, e nem é Satanás quem vai bater o martelo, determinando qual o fim e a condição verdadeira daquela pessoa. Nós vimos, quando lemos Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Eis a rocha. Eis a rocha. Ele é aquele que é justo. Olha lá o texto que nós lemos hoje, na revelação da vontade do Senhor. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Este é o Deus que nós servimos. E é diante dele que ele vai se colocar para que o Senhor possa realmente julgar a sua causa. E como é feito no Salmo 26, ele vai agir do mesmo modo. Salmo que nós acabamos de cantar, logo antes da pregação. Quando o salmista diz, faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e pensamentos. Ele sabe que Deus faz isso e ele se coloca à disposição do próprio Deus. Meus irmãos, se a acusação é feita contra nós por parte dos homens, ou de Satanás, e não somos culpados naquilo que nós somos acusados, nós podemos ter a consciência tranquila. E podemos estar certos de que se clamarmos ao Senhor para pleitear a nossa luta, para vir em nosso favor, Ele certamente haverá de ouvir o nosso clamor, se nós de fato não formos culpados daquilo que os homens nos acusam. A palavra do nosso Senhor, irmãos, nos mostra isso. E isso não é uma declaração que nos é ensinada apenas no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para as epístolas, nós encontraremos declarações semelhantes de homens que se colocam à disposição de Deus e a consciência deles está tranquila, porque eles estão conscientes de que é Deus quem julga. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós, ou por um tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. É o Senhor quem julga. Nós olhamos agora para o que escreveu Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 14. Sobre ser injuriado, maltratado, perseguido pelos homens, como estava sendo o caso de Davi. Ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados,
Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O ser perseguido, o ser tratado mal, mas ele pode então estar em paz, porque ele está aqui semelhantemente agindo a Cristo. E o Espírito da glória e de Deus repousa sobre nós. Mas olha ainda, irmãos, o que diz a palavra. Em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versos 21 e 22. Diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É Deus quem julga. Se nosso coração não nos acusa, nossa consciência pode ficar em paz, porque é o Senhor quem vai julgar. E se nós não somos culpados, nós podemos descansar e apresentar com tranquilidade a nossa causa ao nosso Senhor. Ele revela, irmãos, a nós que Ele é alguém que está disposto a se colocar diante de Deus, mas Ele faz isso porque Ele tem uma consciência tranquila. Quando não estamos com a consciência tranquila, há perturbação dentro das acusações que nos fazem. Mas quando é o contrário, irmãos, quando a nossa consciência está em paz, nós podemos então descansar e descansar em Deus, porque é Ele quem sabe o que de fato aconteceu e o que se passa em nosso próprio coração. Ele é alguém que sofre, mas volta os seus olhos para o seu Deus e confia apenas no julgamento dele. Ele mostra ainda mais, irmãos, e nós podemos, do mesmo modo, agir como este servo do Senhor. Nós podemos orar a Deus e podemos, então, descansar no nosso Senhor, apesar das acusações dos homens. Mas olhe o que ele vai dizer mais. Ele não somente se coloca diante do Senhor para ser julgado por Deus na sua causa que é justa. Ele é alguém que não somente não se entrega ao desespero, mas apresenta a Deus em oração a sua causa, e ele também é alguém que vai agir de um modo distinto dos homens maus. Ele não vai se entregar à inimizade ou ele não vai se entregar a tentar dar ao outro aquilo que fizeram contra ele. Olha o que diz o verso 4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. O que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está dizendo assim, olha, aí os homens, eles fazem aquilo que é mal. Os homens aqui são os homens ímpios sobre os quais ele vai falar ao final do Salmo, ali a partir do versículo 13 em diante, que são os homens mundanos, os homens ímpios, os homens perversos. Quanto às ações desses homens maus, pela palavra dos teus lábios, segundo a palavra do Senhor, ele se tem guardado dos caminhos do violento. E a ideia aqui é que ele não tem agido como os homens violentos agem. Ele não tem imitado, caminhado segundo a vereda ou os mesmos passos dos homens violentos. Ele não os imita. Ele não pratica a mesma coisa. Ele não paga mal com mal. Ele se guarda pela palavra do Senhor. Ele se guarda de fazer aquilo que é indevido, porque ele sabe, como veremos, sobretudo hoje à noite, que a vingança e o julgamento pertence somente ao Senhor e não a ele. E ele entende, como a palavra nos diz, que não devemos pagar mal com mal, que não podemos imitar a prática dos homens perversos, que não devemos de forma alguma revidar ao outro, que de forma alguma devemos agir assim. Ele é alguém que está seguindo aqui as veredas do seu Deus e de modo algum vacila, caindo neste tipo de falta. E veja, irmãos,
Muitas vezes, quando os homens nos injuriam, quando os homens se levantam contra nós, a nossa inclinação não é somente deixar de orar. Nós, muitas vezes, esquecemos de orar. Mas, muitas vezes, nós procuramos imediatamente nos vingar. E então, passamos a imitar a vereda do ímpio. Fazendo o que é mal. Precipitadamente agindo, maliciosamente maquinando no nosso leito, em nosso próprio coração, as melhores formas na nossa própria cabeça daquilo que nós podemos fazer para então ferir aqueles que se levantam contra nós. Veja, irmãos, ele diz, eu não pequei nisso. Eu não vacilei neste sentido. Verso 5, os meus pés se afizeram não à vereda dos ímpios, mas às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Ele nem escorregou o pé. Ele não vacilou em momento nenhum. Ele não transgrediu a lei do seu Deus. Ele não pecou contra o seu Senhor. Que coisa impressionante as palavras desse homem que vai alinhar a sua vida em conformidade com as veredas do seu Deus para não pecar contra o seu Senhor. Ele vai guardar as palavras do seu Deus, ele vai atentar para o que o Senhor ensina, para de modo algum imitar aqueles que são ímpios. E ele não vai se justificar. Ah, não, mas eles me ferem. Eu vou dar largas à minha maldade e às inclinações do meu próprio coração. Não, irmãos. Isso nos mostra que não há ocasião, ainda que estejamos sendo tratados de modo perverso e mal, com injustiça, que justifique a prática do pecado. Não há ocasião que justifique a prática da injustiça. Não há ocasião que justifique abandonarmos as veredas do Senhor para darmos largas à nossa própria forma de tratar as questões em nossa vida. Então, atentar à verdade do Senhor é o padrão para este homem, não as paixões do seu próprio coração, que muitas vezes se elevam no nosso íntimo. E como disse Calvino até comentando, até o homem mais manso, na ocasião em que ele é injustiçado, ele é tentado a fazer com que a sua ira se eleve a ponto de tentar ferir o outro e acaba desprezando então a palavra do seu Deus e peca contra o Senhor. Davi diz, eu não pequei contra o Senhor nisso. Eu não agi assim. Eu não agi de modo inapropriado. O que você faz, crente? Nos momentos em que os homens maus se levantam contra você, você ora a Deus? O que você faz, crente, quando os homens se levantam contra ti? Você tenta de todas as formas pagar o mal com o mal? Você justifica os seus atos pelo fato de você estar sofrendo perseguição e imagina, então, que isso faz com que os seus atos maus sejam, então, perdoados pelo simples fato de você estar sendo perseguido e, então, revidar ao outro com o mesmo mal? Não, irmão. Se você deste modo tem agido, você tem pecado contra o Senhor. Você tem transgredido a lei de Deus. Você não tem seguido segundo as veredas do Senhor. Não permitamos que as nossas paixões subjuguem a palavra do Senhor. Que ela seja o árbitro, a palavra de Deus, o árbitro, aquilo que vai guiar as nossas afeições e paixões. E que nos sujeitemos à palavra de Deus. Independentemente do que estiver acontecendo conosco, independentemente das ações dos homens. Isso nos mostra, irmãos, que é possível nós sermos íntegros, puros e santos neste mundo, apesar de toda a inimizade do mundo. Nós somos crentes presbiterianos, calvinistas, que compreendem aquela doutrina da depravação total. E sabemos como o homem é depravado, irmãos. Mas nós que fomos salvos por Cristo, uma vez agora vivificados pelo seu Espírito por meio da palavra, podemos alcançar uma vida de santidade neste mundo. Não perfeita,
Aguardamos com grande expectativa o dia em que perfeitos seremos, como perfeito é o nosso Deus, mas podemos neste mundo caminhar em santidade e lidar em santidade com as coisas que nos acometem, que nos alcançam nesta nossa peregrinação. E o que vai realmente nos fazer pensar de modo santo, agir de modo santo, é a própria palavra de Deus e o seu Santo Espírito que em nós habita, que nos conduz e nos dá a graça de agirmos em conformidade com a sua palavra. Não é a palavra de Deus que de fato nos santifica e guia as nossas vidas para que sejam santas? Não é isto que é dito por Cristo na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, verso 17, quando ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica e que nos ensina, então, a como caminharmos em santidade em todos os percursos, baixos ou altos, da nossa peregrinação neste mundo. Nós olhamos para o Senhor, oramos ao Senhor e agimos segundo a verdade do Senhor, estando com a consciência tranquila e apresentando, então, a Ele o nosso coração puro. Nós olhamos para isso e ainda assim, irmãos, nos surpreendemos com declarações como estas. Como este homem pode falar desta forma? Uma das coisas que nós podemos entender, irmãos, é que este salmo é um salmo que está envolvido entre salmos que vão tratar sobre aquele que é o Messias. São salmos que falam, que vão além de uma declaração simplesmente acerca do homem que está ali orando, Davi. Davi age e fala de um modo relativo, não necessária e completa ou absolutamente sobre ele, mas ele está falando acerca de alguém que vai além dele, alguém para quem ele aponta, alguém que foi acusado injustamente, maltratado, com muita injustiça e nunca jamais de fato cometeu pecado. Quem foi este? Cristo. Nenhum pecado se achou em sua boca. Nenhuma malícia, nenhuma injustiça, nada disso foi encontrado nele. Como nos diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não cometeu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele viveu a nossa semelhança, mas sem pecado. Este sim é aquele para quem Davi aponta. Ele viveu uma vida perfeita, apesar de toda a inimizade dos homens. E ele não revidou aos homens. Ele, ainda que fosse injuriado, ele não revidou os homens que se levantavam contra ele, fazendo todo tipo de mal contra este santo servo, o próprio Cristo. Cristo, ele de fato é aquele que se apresenta como o nosso padrão perfeito. Ele é aquele que se revela como aquele que de modo algum deu largas às suas próprias paixões, se voltando com toda a sua ira aqui neste mundo, ainda que fosse abundantemente acusado indevidamente pelos homens. Cristo, mais do que Davi, é o nosso padrão numa vida de pureza e retidão neste mundo, apesar de toda a inimizade dos homens que se levantam contra nós neste mundo. Nós veremos que ele vai confiar todo o julgamento a Deus o Pai. Então Cristo é o nosso padrão perfeito, mais do que o seu servo Davi. Então a primeira coisa, irmãos, que nós devemos entender é que nós precisamos orar ao Senhor com sinceridade, apresentando a nossa causa, mas é necessário também que caminhemos em retidão, pois ele não tem acusação contra ele, porque ele viveu em pureza segundo a verdade do seu Deus, a sua palavra.
Mas ainda assim, nós veremos a segunda parte deste salmo, que vai do versículo de número 6 até o verso de número 12. E aqui nós veremos uma outra coisa que ele vai começar a suplicar. E aqui nós veremos algumas palavras interessantes. Enquanto na primeira parte, do verso 1 ao 5, ele fala sobre justiça, 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 aqui ele vai apelar à bondade de Deus. Ele vai apelar à misericórdia de Deus. Ele vai apelar ao amor de Deus, de um Deus que pactualmente se relaciona com o seu povo. E baseado então neste amor, nesta bondade, ele espera confiante pelo socorro e proteção do seu Deus. O verso 6 nos mostra, mais uma vez, ele suplicando: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Enquanto lá ele clama primeiro, ouve a causa justa, atende, dá ouvidos a que ele diz, já, veja, o tom de confiança, pois tu me respondes. O Senhor me ouve. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Ele já é alguém que está certo de que ele pode orar e pode orar com confiança, porque o Senhor acudiu às suas palavras, o Senhor escutou o seu clamor, o Senhor escuta as suas petições. Por essa razão, ele pode suplicar com confiança. Então percebe, irmãos, à medida que a inimizade do homem se levanta contra ele com maior intensidade, ele ora com mais fervor e ora com mais confiança. Mas ele ora com mais fervor e mais confiança não em si mesmo. A confiança do salmista não é depositada na força do seu próprio braço. Veremos que a confiança dele está no Deus a quem ele ora. Ele conhece o Deus a quem ele suplica. Por essa razão, ele pode confiar plenamente. E é assim, irmãos, que nós podemos nos aproximar de Deus. Podemos nos aproximar diante do trono da graça do nosso Deus com confiança, certos de que Ele escuta a causa justa, certos de que Ele escuta o nosso clamor. Ele escuta quando a igreja de Cristo, em meio às suas tribulações, perseguidos pelo homem mau deste mundo, Ele está todo ouvidos para nós. E Ele acolhe as nossas mais sinceras petições diante dEle. E você pode, irmão, estar certo disto. Suplica ao seu Deus que Ele escutará o seu clamor. Se o seu clamor for sincero, se você também está orando ao Senhor Deus, confiando nas suas promessas, em quem Deus é, orando baseado na sua própria palavra. Mas veja, irmãos, ele suplica ao Senhor e o que é que ele pede? O verso 7 nos diz: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Ele clama para que o Senhor mostre as maravilhas da sua bondade. Ele diz, ó Salvador. Ele reconhece que aquele a quem ele ora, Deus, é o Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, ou seja, Deus é o Salvador dos que procuram se refugiar, se esconder nele e se escondem em Deus como refúgio porque estão sendo perseguidos, né? Só faz sentido haver um refúgio se existir algum tipo de inimizade ou perseguição, que é o caso do próprio Davi aqui neste contexto. Ele espera então por salvação e ele suplica pelas maravilhas da bondade do seu Deus. Essa palavra, irmãos, traduzida aqui por bondade, é uma palavra abundantemente encontrada na Escritura, que é hesed, que pode ser traduzida por amor pactual ou amor fiel, que por vezes é traduzida também por misericórdia ou bondade.
Ele está dizendo então aqui, Senhor, mostra as maravilhas do teu abundante amor pactual. Ele está aqui, irmãos, apelando para o seu relacionamento estreito, o seu relacionamento pactual, o seu relacionamento amoroso com o Deus a quem ele clama. E ele nutre expectativas de que esse amor de Deus se evidencie em atos redentores, em atos de salvação, em atos de proteção do seu povo. E é exatamente isso que ele experimenta. E ele vai, então, apresentar a Deus esse seu clamor, clamando pelas maravilhas da bondade e do amor de Deus, baseado em atos redentores de Deus do passado. Porque quando ele olha e ele diz isso, mostra as maravilhas da tua bondade, ele então declara logo em seguida no verso 8º, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Nós veremos como isso está associado com as obras redentoras de Deus. Mas note, ele diz, guarda-me, ou seja, ele sabe que Deus é o refúgio, ele sabe que só no Senhor ele pode ser guardado e que ele é guardado pelo Senhor como a menina dos olhos. Então ele vai usar essa figura, né, dos olhos, e a gente vai entender o que isso significa. Mas ele vai falar também sobre a ideia de esconder sobre as asas do Senhor, como se o Senhor fosse um pássaro, ou alguns dirão uma galinha, uma águia, algum pássaro que esconde os seus filhotes por debaixo das suas próprias asas. E guardem então deste modo por causa dos perversos. Os perversos abundantemente oprimiam Davi. Os perversos estavam tão envolvidos nisto que ele estava consciente de que ele poderia morrer a qualquer momento. Por isso ele diz no versículo de número 9, inimigos que me assediam de morte. Nós olhamos para este modo interessante e um outro salmo, né, ele fala e usa até uma linguagem interessante e semelhante aqui. Um salmo muito conhecido, que fica na mesa de muitas pessoas ou em cima da televisão, de algumas pessoas que são religiosas e também cheias de superstição, o Salmo de número 91. Quando o salmista nos diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente os teus olhos contemplarás, com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor, com asas, as suas penas, protegendo. Mas a referência, irmãos, provável é ao que nós encontramos no capítulo que nós começamos a ler hoje, em Deuteronômio, capítulo 32. Nós olhamos lá para trás, no texto que nós lemos Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 4. Mas nós olhamos um pouco mais, nós veremos o seguinte. O texto continua nos dizendo assim, a partir do verso 4 diz, eis a rocha,
Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele injustiça, e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, e rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor os guiou e não havia com ele Deus estranho. Mesma linguagem, menina dos olhos, logo em seguida, um pássaro guardando e protegendo aqueles que são do seu povo. O salmista se recorda dos atos redentores de Deus no êxodo do seu povo, de um Deus que cuidou do seu povo como a menina dos seus olhos, de um Deus que cuidou do seu povo como um pássaro que guarda os seus filhotes. E que guarda de quê? Dos seus inimigos. Qual era o contexto de Davi? Inimizade. Ele vai declarar e vai nos mostrar quem eram esses homens, tão maus quanto o faraó e seu exército. Olha o verso 10. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. Então perceba, eles são indiferentes, eles fecham o coração, não há demonstração de bondade, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. O desejo deles é ferir e destruir completamente Davi e todo o povo. E então, verso 12, parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Então ele vai usar essa figura, né, do leão pronto para atacar, do leãozinho que está ali escondido, pronto para que a pessoa passe vacilante, e então ele agarre e destrua completamente, matando, tirando a vida do outro. Então, veja a descrição do caráter e da ação perversa dos inimigos de Davi, que são do mesmo modo inimigos do povo do Senhor, que se levantam com toda a sua fúria contra toda sombra de piedade. Então perceba, a integridade e a santidade nutrida por Davi, de modo algum impediu que ele fosse privado, impediu que ele fosse alcançado, melhor dizendo, pela inimizade e pela maldade dos homens, pelo sofrimento. Não, irmãos. É justamente por causa da vida piedosa que os homens que se assemelham a Cristo são perseguidos. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, nos diz o apóstolo Paulo. Porque se assemelham a quem? Se assemelham ao próprio Cristo. Então o mundo se elevará em toda a sua fúria para tentar esmagar aqueles que são do povo do Senhor. E Satanás, como um leão que ruge, fica rodeando, tentando de todas as formas esmagar aqueles que estão associados a Cristo, como os inimigos de Davi estavam como leão ao seu redor. Mas, irmãos, Davi pode orar com confiança e pode ficar em paz. Por que razão? Porque ele sabe que o Senhor é aquele que tem a sua igreja, o seu povo, como a menina dos seus olhos, como a íris, como o ponto mais sensível dos olhos do homem, que a pálpebra pode então proteger rapidamente e dificilmente é ferido.
É um membro tão minúsculo do nosso corpo, tão importante para a nossa visão, mas tão frágil. Mas é protegido. A ideia é, nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Frágeis, minúsculos, impotentes, mas o Senhor guarda como algo muito precioso. E o Senhor nos tem como filhos, como uma galinha protege os seus pintinhos. Você já viu isso? Um monte de pintinhos, ela abre as asas, ela guarda aqueles tentando proteger. A águia, então, protege os seus filhotes. O Senhor, então, nos guarda debaixo da sua proteção, guardando-nos de toda a fúria dos nossos inimigos. E o nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer animal que possa, com alguma eficiência, proteger aqueles que são objeto do seu cuidado e amor. Deus, irmãos, nos trata assim. Ele é aquele que tem guardado o seu povo. E veja que maravilha, é Deus quem tem feito isso. Não é Davi com a força do seu próprio braço. Ele não vai pegar uma espada para travar a sua batalha. Ele vai orar a Deus e vai descansar em Deus, sabendo que Ele pode preservá-los até o fim. Então, irmão, entenda. Em meio a toda a sua dificuldade, em meio à inimizade do mundo, em meio à oposição dos homens e de Satanás, tenham os olhos fitos no Senhor, roguem a Ele, confiem nele, porque Ele tem cuidado de nós. Você confia nisso? Você descansa no Deus que tem cuidado de ti? Ou o teu coração se apavora pela menor sombra de homens que se levantam contra nós? Ah, irmãos, se isso tem acontecido, precisamos ajustar o nosso coração e precisamos então ter uma visão mais gloriosa de quem é o nosso Deus. Os homens neste mundo nada são comparados ao nosso Senhor. Eles são como um vento que passa. Eles são como uma palha que se dispersa. Eles são frágeis demais, ainda que aparentemente aos nossos olhos sejam tão grandes, mas o Deus que nós servimos, este sim, é aquele que é inabalável, é aquele que permanece para sempre, ele é aquele que tem todo o poder. E ele é aquele que está ao nosso lado, de modo algum permitindo que o Satanás e o inimigo de nossas almas e o mundo nos destrua completa e finalmente. Podemos até sofrer, irmãos, muitas vezes. Podemos até ser feridos de morte. Mas na morte estamos unidos ao nosso Senhor. E é isso que o próprio salmista ele reconhece. E falaremos um pouco melhor sobre isso, irmãos, da esperança, confiança e satisfação dele no Senhor, apesar da plena consciência de que ele pode perder a sua própria vida. A terceira parte é o que nós tentaremos ver hoje com mais clareza à noite, que vai do verso 13 até o verso de número 15. Mas ele vai clamar ao Senhor Deus para que o Senhor se levante como um guerreiro, que esmaga os seus inimigos. Ele confia em Deus e ele diz assim ao final no verso 15, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. Ele entende, esses homens vão tirar a minha vida. E podem tirar a minha vida. Mas quando eu acordar, eu contemplarei o meu Deus. Eu vou ressuscitar e contemplarei a face do meu Senhor. E isso é suficiente. E ele entende, e ele descansa, e ele repousa naquele que é o seu Senhor. Ah, irmãos, como precisamos ter essa visão do nosso Deus e essa visão da eternidade que deve trazer para nós grande paz e consolo e confiança em Deus, apesar de toda a investida do mundo contra nós. E veja, podemos caminhar assim, porque alguém antes de nós caminhou assim. Foi o próprio Cristo. E veja, irmãos, ele sofreu e ele estava plenamente consciente de que os homens haveriam de tirar a sua vida. Mentiram, fizeram todo tipo de injustiça, falsas testemunhas, todo tipo de mal. Conseguiram, levaram Cristo para ser julgado, fora julgado injustamente, falsas testemunhas, mentindo de todos os lados. Fora Cristo, então, caminhando pelo caminho até o lugar da sua crucificação.
esbofeteado, esmurrado, cuspido, humilhado das formas mais terríveis que nós podemos imaginar, a ponto do seu rosto ficar desfigurado, quase que irreconhecível, de tanto ser esbofeteado, injustamente. Ele é posto numa cruz, ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia para a nossa justificação. Ele passou por tudo isso, por toda a maldade e pecados dos homens, para que nós pudéssemos não ter só um exemplo para imitar, seguir os sofrimentos de Cristo, seguir após Cristo, imitando em tudo, inclusive na dor, mas para que pudesse garantir para nós plena, absoluta, completa, perfeita salvação e esperança. Que maravilha! Foi esta obra de Cristo sofrendo nas mãos desses homens maus e perversos, para que nós não sofrêssemos eternamente, mas para que tenhamos então uma feliz esperança, que é a esperança nutrida por este servo do Senhor, Davi, naquele momento de todo o sofrimento dele. Cristo morreu para nos salvar, e ele morreu nas mãos de homens injustos. Todo o sofrimento, irmãos, que passamos, todo o sofrimento somado, meu, teu e de todo mundo, não se compara com a injustiça e o sofrimento que Cristo experimentou. Mas ele fez isso por causa de nós, para que fôssemos redimidos. Precisamos então nos alegrar em Deus, pela obra perfeita deste justo, morrendo pelos injustos. E é a este Cristo que você, que não conhece a Cristo, precisa se apegar. É a Ele que você, garoto, criança, jovem, adolescente, adulto, homem, velho, mulher, não importa quem seja você, você deve entender que você é alguém culpado de pecado, que você está sujo com a iniquidade e que um dia o justo juiz haverá de julgar todo mundo. Talvez nos perguntássemos, enquanto ouvíamos a exposição, como esse homem tem coragem de se colocar diante do julgamento de Deus. E você talvez pense, eu nunca jamais faria tal coisa. Mas um dia, todos nós, querendo ou não, suplicando ou não, pedindo por isso ou não, estaremos diante do trono de Deus e seremos julgados por Ele. O que você terá nesse dia para apresentar como as obras de suas mãos para te justificar? Eu quero dizer a você que nada nas suas mãos poderá justificar você diante de Deus. Se você levantar as suas mãos, tentando mostrar as suas obras, o que o Senhor verá são as suas mãos meladas com o sangue do Cordeiro, e você será condenado. Corra para Cristo hoje, arrependido dos seus pecados, confiando única e exclusivamente nele, e encontrarás a graça de ter plena e absoluta, perfeita salvação em Cristo. É somente em Cristo e por meio dele, o justo que morreu pelos injustos como você. Corra para Cristo e então encontrarás vida nele. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome por Cristo Jesus, aquele que perfeitamente cumpriu este salmo. Ó Deus, louvamos a ti pela obra perfeita dele, aquele que nunca pecou, o justo que morreu pelos injustos, para que fôssemos considerados como justiça de Deus, recebidos como filhos do Senhor. E agora, ó Pai, graças a essa obra perfeita, temos uma herança eterna nos céus. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, compadece-te daqueles que aqui estão e que não conhecem a ti. Salva-os, Senhor, por tua graça, revela a Cristo, que eles possam encontrar nele salvação. Faze isto, ó Deus, por meio da tua palavra e aplicação do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho,
o Senhor Jesus Cristo. Amém.